Eu gostaria de convidar você para ler só um versículo sobre o tema A expectativa revela fé e atrai o que se espera. Fique em pé, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é muito conhecido. O bom da palavra de Deus, por mais que ela seja conhecido o versículo, mas ela sempre nos dá coisas novas. Ela sempre, a gente extrai alimento, a gente extrai iluminação, brilho. A gente começa a enxergar de um ângulo diferente. Por isso a palavra de Deus ela é viva. Por isso que ela é eficaz. Por isso que ela é penetrante. Como espada de 2 gumes que ela corta, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Por isso ela é viva. Por isso que você é iluminado por ela. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pai, pelo precioso nome de Jesus, te pedimos que a tua glória possa estar neste lugar. Pedimos as tuas misericórdias para que possamos ser alcançados através da tua palavra, para que a gente possa ter o entendimento, o discernimento de quem somos nós, de quem tu és. Então, Senhor, nesta oportunidade, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. A gente vive num tempo onde a gente tem expectativas para bom, para ruim. Depende daquilo que eu acredito. Quando aqui fala expectativa, revela fé, ela revela aquilo que eu acredito. Tem gente que tem expectativa que nada vai dar certo. Ele acredita que nada vai dar certo. A expectativa revelou esse tipo de fé. Outros acreditam que vai dar tudo certo. Esta expectativa, ela revela a fé daquilo que a gente espera e atrai aquilo que a gente espera. Depende muito de cada um de nós. A Bíblia Sagrada, ela é uma ferramenta, ela é alimento, ela é uma espada. E eu preciso saber manuseá-la, conhecê-la. Revela Deus, revela Jesus Cristo. O tema central da nossa vida é Cristo. A gente se inspira em homens da Bíblia como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo, como Pedro, como Timóteo. Mas o tema central é Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar em quem Deus é, em quem Jesus é. E nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Precisamos ter uma expectativa que gere fé em Cristo, para que eu seja atraído naquilo que eu desejo e necessito. Jesus, sendo Jesus, ele enfrentou vários desafios. Desafios de perseguição, desafios dele trazer uma resposta, uma solução. E há um trecho na Bíblia que fala sobre um episódio, melhor, 2 episódios, quando
havia um homem que a sua filha estava muito doente, Jairo. E ele foi buscar o seu último recurso. Foi buscar Jesus. Foi ao encontro dele, para ver se revertia o quadro. Havia uma expectativa na vida de Jairo que lhe gerou fé, e ele estava sendo atraído por aquilo que ele desejava. Mas essa expectativa, ela foi ameaçada. Por quê? Porque havia no caminho uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica, em que ela, segundo a Escritura, ela gastara tudo que ela tinha, e a sua doença ela não melhorava, pelo contrário, ela piorava. Ela estava debilitada, fragilizada, enfraquecida e com pequena expectativa. Mas a expectativa dessa mulher, ela se renovou quando ela percebeu que quem passava próximo aonde ela estava era o homem chamado Jesus. E ela disse: eu vou fazer o que eu puder, mas eu preciso tocar pelo menos na orla. Orla é embaixo do vestido dele. E havia uma multidão que apertava, mas essa mulher, com toda a sua debilidade, mas com uma expectativa renovada, ela percorreu, entranhou-se entre a multidão e, de uma forma sutil, tocou seu dedo na orla do vestido de Jesus. No momento que ela tocou, Jesus parou. E Jesus perguntou: quem é que me tocou? Aí Pedro diz assim: Senhor, quantos estão te tocando? Você está apertado aqui, está todo mundo aqui, um tumulto tremendo. Disse: não, alguém me tocou diferente. O que eu entendo? Não é só estar nele, perto dele. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso ter a expectativa de que ele vai mudar aquilo que eu estou vivendo. Não adianta eu estar dentro de um espaço onde Jesus está, se eu não tiver nenhuma expectativa nele. Essa mulher tinha essa expectativa, ela tocou e a virtude saiu. Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não é estar perto, é você tocar naquilo que Deus quer fazer. E aquela mulher, não conseguindo se esconder, porque ela estava tão abismada, tão chocada por aquilo que ela tinha recebido, porque imediatamente a sua hemorragia estancou, e ela ficou empolgada, tentando se segurar, mas as pessoas estavam vendo que aquela mulher estava com um comportamento diferente. Então ela não teve outra alternativa e chegou até Jesus e disse: Senhor, eu estava sofrendo de uma doença terminal, eu gastei tudo que eu tinha, eu não consegui nada com aquilo que eu fiz, tratamento que eu fiz, mas eu, no meu coração, disse: se eu tocar, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ele disse: mulher, vai, a tua fé te salvou. Como é que você está perto de Jesus? Pronto para tocá-lo? Pronto para ser alcançado pela palavra de Deus na sua vida? Ou você só tem a Bíblia, mas ela não alcança você? E nesse intervalo, Jairo, ansioso, na expectativa de que Jesus fosse até a casa dele, chegaram alguém lá da casa e disse: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de falecer.
Só que ouviu Jesus esta palavra e disse: Jairo, não temas, ela vai levantar. E qual é a sua expectativa? Quando alguém diz para você que não tem jeito, que nada vai dar certo, qual é a sua expectativa? Você não pode se afastar da expectativa do que a palavra diz. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não posso abrir mão da minha expectativa por aquilo que falam, por aquilo que dizem. Eu não posso abrir mão da promessa de Deus. Então, Jesus foi até a casa de Jairo. Porque Jesus, ele não se programou para o velório da filha de Jairo. Ele se programou para o milagre que ia acontecer. Como é que estão as suas expectativas? Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe de sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quais são as suas expectativas? O que passa no seu coração? O que passa na sua mente? Vai dar certo ou vai dar tudo errado? O que as suas expectativas estão atraindo? Aquilo que Deus pode fazer ou aquilo que você acha que nada vai dar certo? Tem um personagem bíblico também, tem vários personagens, eu vou citar só alguns, que tinha uma expectativa de fazer o que precisava ser feito sem saber o porquê estava fazendo, mas simplesmente porque ele ouviu e obedeceu. Noé, quando Deus falou assim: constrói uma arca porque eu vou mandar chuva, muita água. Primeiro, nunca havia chovido na terra. Noé não sabia o que era isso. Ele disse: a raça humana vai desaparecer. Então Noé, seus mais de 100 anos construindo uma arca. Naquele tempo vivia muito, agora vive-se muito pouco. Só tem um homem que é mais velho do mundo, ele está com 178 anos, todo encurvado. Ainda tem alguém com 178 anos na terra, mas ele está mais encurvado do que ele foi encolhendo. A pessoa vai envelhecendo, vai encolhendo. Ele disse, Pedro, o apóstolo Pedro, ele relatou sobre Noé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 diz assim: os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Ei, quais são as suas expectativas? Você está pela maioria ou você está pela minoria? Noé, era ele e a sua família. A expectativa, ele disse: não, eu vou fazer, porque não sei o que pode acontecer, mas eu vou construir. Todos, muitos ou quase todos estavam ali, estavam fazendo com que ele desistisse, chamando-o de louco. O que você vai fazer? Você nunca... O que você está falando? Você está dizendo coisa com coisa. Mas Noé, ele tinha uma expectativa de que ele não ia morrer afogado, mas ele ia ser salvo das águas. Quais são as suas expectativas por aquilo que você está enfrentando? Davi, o pequeno Davi, que era desprezado pelos seus irmãos porque ele era um bastardo,
ele não convivia com os seus irmãos, ele vivia no campo, apacentando. Ele estava trabalhando junto com um serviçal, por ele ser bastardo. Davi nunca sentara na mesa do seu pai, Jessé. Ele estava lá na condição de bastardo, mas ele era dedicado. Ele fazia tudo o que tinha que ser feito. Ele zelava. Ele matou um leão, matou um urso, para defender as ovelhas do pai dele, mesmo ele sendo desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Davi estava lá, fez o que tinha que ser feito. E quando Davi foi levar alimento para os seus irmãos que estavam lá próximo ao campo de batalha, ele viu um movimento, ele não sabia de nada. Davi estava ali, é como se não tivesse, ele não sabia de nada. O que está acontecendo? Tem um gigante aí chamado Golias que está desafiando alguém para enfrentá-lo, dizendo que se vencê-lo se tornarão escravos, mas se perder nós nos tornaremos escravos dele. E aí Davi perguntou: o que recebe aquele que vencer? Aí vai casar com a filha do rei. Ele falou: opa. Davi ficou empolgado. Ele disse: eu vou enfrentar esse homem. Davi tinha 1,5 metro, 1,5 metro e pouco. O homem tinha 3 metros, o dobro. Por 40 dias, Golias desafiava o próprio exército de Israel. Ele disse: eu quero que surja alguém de vocês que me enfrente. Se esse que me enfrentar me vencer, nós todos iremos servi-los. Mas se eu vencer, vocês vão nos servir. Vocês vão ser escravos nossos. E por 40 dias ele atormentava aquele exército. Cadê o homem para me enfrentar? Vocês não são de nada. A expectativa daquele exército é que eles estavam começando a pensar assim: nós vamos ser escravos dos filisteus. Porém Davi chegou. Davi sem nenhuma expressão. Era ruivo, tinha uma boa aparência, mas não tinha expressão de guerreiro. Davi nunca foi um guerreiro. Davi foi um apacentador de ovelhas. Disse: eu vou enfrentar esse gigante. E a Bíblia Sagrada fala que ele pegou uma funda e 5 pedrinhas e utilizou só uma. E quando Golias o viu, disse: você que vai me enfrentar, eu vou pegar você e vou dar para as aves do céu. E aí Davi disse: você vem a mim com lança, varapau, seja o que for, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você já sabe a história. A expectativa de Davi não era para ser morto pelo gigante, mas para matar o gigante, para alcançar a vitória. E aqui está lá escrito em 1 Samuel 17:37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. E o Senhor foi com ele. Quais são as suas expectativas daquilo que você está se deparando, você está enfrentando? Os desafios que você está enfrentando, quais são as suas expectativas? Que vai dar certo ou não vai dar certo?